A casa antiga erguia-se solitária. Encravada no fundo da mata, emanava uma aura pesada, opressiva. Sua silhueta escura recortava-se contra o céu crepuscular. Um grupo de amigos aproximava-se. Jovens ansiosos por um fim de semana de escape. A casa pertencia à família de Sarah há gerações. Prometia um retiro isolado, uma chance de se reconectarem. Nenhum deles acreditava nas lendas locais. Descartavam os relatos como folclore, meras histórias para boi dormir. A casa transbordava sombras. O pó acumulava-se sobre os móveis antigos. Teias de aranha agarravam-se aos tetos altos. Um cheiro de mofo impregnava o ar, lembrança de anos esquecidos. Os amigos exploravam os cômodos, compartilhavam piadas e risos, suas vozes ecoando na quietude. Desfizeram as malas, acomodando-se nos quartos empoeirados. Sarah encontrou um velho diário no sótão. Pertencia à sua bisavó, a última pessoa a habitar a casa. O anoitecer trouxe consigo uma mudança. O vento uivava lá fora, parecendo sussurrar contra as janelas. As sombras na casa se intensificaram. Os amigos se reuniram na sala de estar. Um fogo crepitava na lareira, lançando luzes bruxuleantes sobre seus rostos. Contavam histórias, jogavam cartas, tentando ignorar o desconforto crescente. Na calada da noite, Emily acordou sobressaltada. Um som perturbara seu sono. Ela poderia jurar ter ouvido uma porta ranger. Cautelosamente, saiu do quarto. O som parecia vir de baixo. Emily desceu as escadas. Cada passo hesitante, tomado com apreensão. O ar ficou mais frio à medida que se aproximava da porta do porão. Estava ligeiramente entreaberta, uma fresta de escuridão convidando-a a se aproximar. Com o coração acelerado, ela estendeu a mão para a maçaneta. Uma lufada de ar frio a atingiu. O cheiro de terra úmida e algo mais, algo indefinível, vinha lá de baixo. O medo tomou conta de Emily. Ela fechou a porta rapidamente, a mente a 1000 por hora. Teria ela a deixado aberta? Ou algo invisível, a teria aberto? No dia seguinte, a tensão pairava no ar. Os amigos tentavam ignorar os eventos perturbadores da noite anterior. Aventuraram-se do lado de fora, na esperança de que o ar fresco e o sol dissipassem a crescente escuridão que parecia envolvê-los. Mas a floresta agora lhes parecia diferente. As árvores pareciam se aproximar, seus galhos retorcidos e nodosos como que a estender-se em direção à casa. De volta ao interior, depararam-se com ocorrências estranhas. Objetos mudavam de lugar. Sussurros pareciam emanar de cômodos vazios. Não conseguiam se livrar da sensação de que estavam sendo observados. À medida que a noite se aproximava, o medo aumentava. Decidiram partir, arrumar suas coisas e se afastar o máximo possível daquela casa. Mas, ao se reunirem na sala de estar, perceberam que um deles havia desaparecido. David não estava lá. O pânico começou a se instalar. Vasculharam a casa, gritando o nome de David. Suas vozes ecoavam de volta sem resposta. O silêncio era ensurdecedor. Para onde ele poderia ter ido? Eles procuraram pela mata ao redor. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho, fazia seus corações dispararem. A floresta, antes um lugar de beleza serena, agora lhes parecia ameaçadora e sinistra. Era como se a própria mata estivesse se fechando sobre eles, aprisionando-os em suas garras. Conforme a escuridão caía, suas esperanças diminuíam. Retornaram à casa, os rostos marcados pelo medo. Amontoaram-se, a ansiedade aumentando a cada instante. Estavam presos, sozinhos, com algo que não compreendiam. Eles decidiram fazer uma tentativa desesperada de escapar. Amontoaram-se no carro, o motor rugindo para a vida, quebrando o silêncio assustador.
Mas ao fazerem a curva na estrada de terra, os faróis piscaram e se apagaram. O carro parou bruscamente, mergulhando-os na escuridão. O terror os dominou. Estavam presos, à mercê do que quer que estivesse à espreita nas sombras. Podiam ouvir passos do lado de fora do carro, passos pesados e deliberados. Algo estava circulando ao redor deles. O ar dentro do carro ficou denso de medo. Um rosto apareceu na janela. Pálido, magro, com olhos que brilhavam de forma antinatural na escuridão. Era David. Mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos estavam vazios, tomados por um vazio arrepiante. Ele falou, sua voz um sussurro rouco. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Ele sibilou. Esta casa, ela não quer deixar vocês irem embora. Ele agarrou a maçaneta da porta do carro. Seu aperto surpreendentemente forte. Eles conseguiram escapar. Correram pela escuridão, seus gritos ecoando pelas árvores. Não pararam de correr até alcançarem a estrada principal. Quando recuperaram o fôlego, olharam para trás, para a casa. Ela se erguia contra o céu da madrugada, aparentemente pacífica e serena. Mais tarde, quando a polícia investigou, não encontrou nenhum sinal de luta, nenhum sinal de David. Apenas o diário da bisavó de Sarah, deixado aberto no chão. A última entrada causou-lhes arrepios na espinha. Falava de sussurros na noite, de uma entidade que atraía pessoas para a floresta, para nunca mais serem vistas. Os amigos nunca mais voltaram a casa. A experiência os deixou marcada, assombrados por perguntas sem resposta. O que aconteceu com David? O que era a entidade que o levou? Os horrores que vivenciaram naquela noite permaneceram. Serviram como um lembrete assustador da escuridão que pode se esconder sob a superfície do comum. E em algum lugar, nas profundezas da mata, a velha casa permanecia em silêncio, à espera. A velha casa erguia-se no fim da travessa Bosque Negro. Uma sombra imponente era ela. As pessoas em Vale da Fenda a chamavam de a Casa dos Pesadelos. Diziam que ela sussurrava, que guardava segredos obscuros e terríveis. Era uma coisa faminta, cochichavam. Alimentava-se das almas dos vivos. A lenda atravessava gerações. Uma jovem, Júlia, havia sumido sem deixar rastro. Diziam que a casa a levara, engolira-a por inteiro. Dela nada restara, apenas sussurros ao vento. Alguns juravam ouvir seus gritos nas noites de tempestade. Uma melodia de terror. A casa permanecia vazia agora. Janelas como olhos vazios, a fitar a cidade. Uma lembrança constante da escuridão que espreitava sob a superfície. Ninguém ousava se aproximar. Não mais. Mas Lucas, recém-chegado ao Vale da Fenda, não acreditava nas histórias. Zombava dos sussurros. Para ele, a casa era só uma casa, uma carcaça vazia, pronta para ser explorada. Ele logo descobriria a verdade, da maneira mais difícil. Lucas era diferente. Não acreditava em histórias de fantasmas. Ansiava pela emoção do desconhecido, a adrenalina do medo. Zombava dos moradores e suas superstições. O medo deles alimentava sua própria audácia. Certa noite, encorajado por doses de bravura líquida, fez uma aposta. Passaria a noite na Casa dos Pesadelos. Provaria a todos que não passava de um amontoado de madeira velha e pedra. Seus amigos riram, mas os olhos denunciavam a inquietação. O sol mergulhou no horizonte. Sombras se esticaram, longas e finas, como garras famintas. Lucas, armado apenas com uma lanterna e sua arrogância, aproximou-se da casa. Empurrou o portão rangente, um gemido metálico ecoando no crepúsculo. Ao pisar na varanda,
Um vento frio bateu a porta atrás dele. Ele riu, a voz ecoando no silêncio repentino, mas o riso morreu em sua garganta. Um calafrio o percorreu, uma sensação de pavor, primitiva e instintiva. Estava sendo observado. Ele entrou, o assoalho gemendo sob seus pés. Partículas de poeira dançavam no feixe da lanterna, girando como minúsculos fantasmas. O ar era denso, carregado com o cheiro de mofo e algo mais. Algo antigo e maligno. Ele explorou a casa, cômodo por cômodo. Cada um vazio, porém repleto de uma presença opressiva. Ele ouvia o vento assobiando pelas frestas nas paredes, sussurrando segredos em uma língua que não entendia. Lucas sentiu-se atraído pelo sótão. Uma escada estreita e rangente conduzia à escuridão. Ele subiu, o coração batendo forte no peito. O ar ficou mais frio, a escuridão mais profunda. No alto da escada, encontrou uma única janela empoeirada. O luar entrava pela fresta, iluminando uma boneca de criança caída no chão. Seu rosto de porcelana estava rachado, um olho fitando o vazio. Ao estender a mão, um grito arrepiante ecoou pela casa. Ele congelou, o sangue virando gelo. O grito parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Era o som do terror puro, o seu próprio terror. O pânico o dominou. Ele cambaleou para trás, o pé prendendo numa tábua solta. Caiu, batendo com as costas no chão. O ar escapou de seus pulmões. Permaneceu ali por um instante, sem fôlego, a mente confusa. Então ele viu uma forma gigantesca recortada contra o luar. Era alta e esguia, com longas garras afiadas. Seus olhos brilhavam com uma luz antinatural, um amarelo doentio que parecia queimar sua alma. Ele se arrastou para trás, a mente gritando para que corresse, mas estava paralisado de medo. A criatura se moveu em sua direção, a respiração ruidosa como folhas secas. Ele fechou os olhos, esperando o fim, mas o fim não chegou. Abriu os olhos e a criatura havia sumido. Estava sozinho, ou era o que pensava. Seção 5. Uma cidade em terror. A manhã irrompeu sobre o Vale da Fenda, lançando uma luz pálida sobre o medo da cidade. Lucas havia sumido, desaparecido sem deixar rastro. Os moradores cochichavam, os rostos marcados por uma mistura de medo e triste satisfação. Eles o avisaram. Uma equipe de busca foi organizada. Vasculharam os bosques, dragaram o lago, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de Lucas. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. A casa dos pesadelos permanecia em silêncio, observando. Suas janelas pareciam brilhar com uma luz estranha. Ela havia feito outra vítima, alimentar a sua fome insaciável. Os moradores voltaram para suas casas, os corações pesados de pavor. Eles sabiam a verdade. Lucas se fora, levado pela casa, e eles seriam os próximos. Seção 6. Sussurros na noite. O medo, como um vírus, espalhou-se pelo Vale da Fenda. Pais mantinham seus filhos por perto. Portas eram trancadas, janelas fechadas com segurança. Ninguém ousava se aventurar após o anoitecer. Não mais. A Casa dos Pesadelos havia reafirmado seu domínio. Ela se erguia como um lembrete constante da escuridão que espreitava sob a superfície. Uma escuridão que podia engoli-los por inteiro. À noite, o vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo o som do riso de Lucas.
uma lembrança perturbadora do garoto que ousou zombar da escuridão. A casa na colina permanecia, uma sentinela silenciosa, observando e esperando. Sua fome estava longe de ser saciada. As ruas outrora movimentadas do Vale da Fenda estavam agora desertas após o pôr do sol. As risadas de crianças brincando haviam sido substituídas por um silêncio assustador. O único som era o vento assobiando pelas ruas vazias. Os moradores eram prisioneiros em suas próprias casas, o medo palpável. Aconchegavam-se ao redor de suas lareiras, buscando consolo nas chamas bruxuleantes. Mas o medo persistia, um companheiro constante. Cada rangido do assoalho, cada rajada de vento contra as janelas, lhes causava arrepios na espinha. Eles sabiam a verdade. A casa estava ouvindo, observando, esperando. O delegado, um homem endurecido por anos de serviço, estava perplexo. O desaparecimento de Lucas desafiava explicações. Não havia evidências, nenhuma pista, nenhuma testemunha. Era como se o garoto simplesmente tivesse deixado de existir. Ele visitou a Casa dos Pesadelos na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse esclarecer o destino de Lucas. Caminhou pelos cômodos vazios, a mão pousada no cabo do revólver. Mas a casa não oferecia respostas, apenas silêncio. Ele saiu da casa mais perturbado do que quando chegou. Já tinha visto coisas em sua vida, coisas que fariam os cabelos de um homem comum ficarem em pé. Mas havia algo naquela casa que o gelava até os ossos. Algo maligno, algo faminto. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. As estações mudaram, mas o medo no Vale da Fenda permaneceu. O desaparecimento de Lucas havia deixado uma marca indelével na cidade, uma cicatriz que jamais se curaria totalmente. A Casa dos Pesadelos se erguia como um monumento ao medo coletivo, uma lembrança constante da escuridão que espreitava nos limites da cidade, uma escuridão que poderia tragá-los a todos. Os moradores aprenderam a lição. Não falavam mais da casa na colina. Evitavam até mesmo olhar em sua direção. Reconhecer sua existência era atrair sua atenção. A vida no Vale da Fenda continuava, mas era uma pálida imitação do que fora antes. As risadas haviam desaparecido de suas vidas. A alegria fora substituída por um medo corrosivo. A Casa dos Pesadelos havia vencido, tomara posse da cidade, de suas almas. E assim, a lenda da Casa dos Pesadelos sobreviveu, passada de geração em geração. Uma história de advertência sussurrada em tons baixos, um lembrete de que é melhor deixar algumas coisas intactas, que alguns segredos estão melhor enterrados. A casa na colina permanecia, uma sentinela silenciosa, observando e esperando. Sua fome parecia era insaciável, e os moradores do Vale da Fenda viviam sob sua sombra, eternamente assombrados pelo medo do que espreitava dentro de suas paredes.